Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês novamente aqui no nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e também pela Rádio Jovem Pan. É uma satisfação imensa falar sobre saúde, trocar uma ideia com vocês a respeito do nosso trabalho também, né? Divulgar um pouquinho aqui do que nós fazemos durante o nosso dia, tá certo? Hoje nós trouxemos uma informação importante sobre o colesterol, né? Ele é também um dos exames mais solicitados na nossa rotina laboratorial, não na nossa só, mas do Brasil todo. Todo o laboratório no Brasil inteiro, um dos exames lá, top 5, vamos dizer assim, é sem dúvida nenhuma o colesterol, tá certo? Muita gente se preocupa com ele, lógico, deve dosar eles de fato nos seus exames periódicos, incluir ele, a dosagem dele ali. E veja só, a dosagem laboratorial é muito importante nesse caso, tá certo? A gente vem lutando com essa questão, introduziu-se no Brasil pós-Covid a questão do teste rápido, né? Então tem teste rápido para tudo, mas cuidado com essa história de teste rápido. Laboratório é o lugar onde você faz o teste, onde ele tem um serviço de controle de qualidade ali, que vai de fato controlar as dosagens, os equipamentos que o laboratório utiliza, tá certo? Point of Care ainda tem que evoluir muito e bastante nesse sentido aí de controle de qualidade. O laboratório é o lugar que você precisa para fazer exame, tá certo? Tirando esse parênteses que nós fizemos agora com relação ao local para você fazer o teu teste, é importante salientar que colesterol ele não é e não deve ser tratado como um grande vilão, tá certo? Ele deve ser interpretado e analisado como um ajudante para o funcionamento ou para o bom funcionamento do seu corpo. Não sei se você sabe, mas ele funciona como pequenos tijolinhos para a fabricação dos hormônios, por exemplo, tá? Ele ajuda na formação desses hormônios. Quais deles? Os hormônios da serotonina, tireoidianos, os esteroides principalmente, né, testosterona, o estradiol. É ele que vai fornecer matéria-prima para a fabricação desses hormônios. Então veja a importância que ele tem no decorrer da sua vida e no decorrer de inúmeras reações químicas. Por exemplo, no fígado, ele ajuda até a fabricação de sais biliares, lá para, olha só, dissolver as gorduras. É ele que vai ajudar ali na dissolução dessas gorduras. E aí você vai começar a entender por que existem as frações, né, do colesterol. Colesterol bom, colesterol ruim, HDL, colesterol bom, LDL, colesterol ruim. Às vezes a analogia que a gente faz, né? HDL, hoje Deus livra, e LDL, logo Deus leva, né? Só para você, uma brincadeirinha à parte, aí, brincadeirinha de professor de bioquímica, tá certo? Mas vamos lá. Para você entender, colesterol, precursor de hormônios, muito importante, produção endógena, 70% do colesterol que você produz é feito pelo fígado, é ele que vai lá regular os níveis, vai pega da tua alimentação, produz um pouquinho mais. Os outros 30% dos níveis séricos de colesterol vem da alimentação. Então veja só, o que eu quero dizer com isso? Que muitas e muitas situações, a dieta não é o principal vilão. A história genética é fundamental. Então, por exemplo, existem famílias, históricos familiares, onde todos os indivíduos, a grande maioria deles pelo menos, vão sofrer com colesterol elevado. Então, é preciso entender que existem esses caminhos aí, é preciso entender que a dieta faz parte do nível de colesterol elevado, mas que a genética é a divisor de águas, né? Aquele que sofre a grande peneira, bate o martelo, vamos dizer assim, na produção e nos níveis elevados de colesterol. Agora, o que você precisa saber disso tudo? Falando um pouco bem grosseiramente sobre isso, é dizer que quando você for fazer os seus testes de colesterol, lá se preocupar, principalmente as mulheres, né, e entender que assim, jejum é uma condição que atrapalha os níveis de colesterol, a dosagem de colesterol, mas entender que com o passar da idade, mulher principalmente vai entrar na menopausa, homem entrou na andropausa lá, deixa os níveis de hormônios esteroides, estradiol feminino, mulher ou homem aqui a testosterona, diminuem a concentração no sangue, né, vão diminuindo a produção deles, vai começar a sobrar matéria-prima demais. Então o colesterol vai sobrar na corrente sanguínea. E sobrando matéria-prima, que não tem fabricação de hormônios, o que você começa a ter? Colesterol elevado depois de uma determinada idade. Então quem não conhece homens, por exemplo, que até os seus 50, 55 anos conseguiram controlar os seus níveis de colesterol e depois dessa idade os níveis vão subindo e aí você precisa ficar muito atento à dieta, né? Então se você já tem matéria endógena produzindo, teu corpo está produzindo muito, não está consumindo, tá certo? E você ainda acrescenta mais na sua dieta com uma alimentação rica em gordura animal, principalmente, né? Manteiga, carne vermelha, frango com pele, torresmo, quem não gosta, né? Aliás, mas torresmo, bacon, essas altamente calóricos que fornecem um índice de colesterol muito grande para a sua dieta,
pode fazer com que aquele colesterol que já não está sendo utilizado em grande frequência para o seu organismo suba ainda mais os níveis, tá certo? Então por isso que a dieta é muito importante a gente salientar que com a idade os seus níveis vão aumentar. Então cuidado com isso e entenda que níveis elevados de colesterol acontecem com a idade. Você precisa procurar o seu cardiologista de confiança, às vezes o ginecologista que vai fazer a primeira triagem e acompanhar de tempos em tempos os níveis, as frações do colesterol, dosá-las em tempo e em local propício, tá? E fazer os controles de medicação quando for orientado pelo seu médico, tá bom? Então o médico orientou você a fazer a dieta, tenta controlar com dieta, não foi possível, medicação é importante. E por que disso tudo? Lembra lá, quando a gente citou a fração do colesterol, logo Deus leva, né? Ele é um colesterol que tem, vamos dizer assim, uma afinidade pela parede interna das artérias. Então ele vai, entre aspas, grudando ali na parede da artéria, formando o que a gente chama de placas de ateroma, né? Placas de gordura nessas artérias. E essas placas de gordura vão causando os entupimentos, os infartos, quando é no coração, infartos em órgãos importantes, né? AVCs aí no cérebro, quando ele está lá nas carótidas, né? Que às vezes sofrem com esses entupimentos, e aí precisa ter muita atenção quanto a isso, tá certo? Então fazer prevenção é cuidado com esse colesterol LDL aí. Logo Deus leva, não esquece disso. Esse precisa ser muito criterioso nas dosagens dos níveis dele e precisa estar atento, principalmente com relação à sua dieta, beleza? Lembrando que falar sobre colesterol, a gente podia ficar aqui um tempo inteiro falando sobre isso e explicar os pormenores dele, mas hoje eu quero deixar exclusivamente isso. Colesterol é produção endógena, o teu próprio organismo produz, influenciado diretamente pela questão da genética e também pela dieta, em menor proporção. A dieta vai ter uma influência grande com o passar do tempo. Quanto mais velho o indivíduo, ou a mulher ou o homem, não importa, mais a tendência é que esses níveis de colesterol subam, tá certo? E mais atenção é preciso ter para que eles consigam ser regulados através da medicação, né, da alopatia, controlar eles direitinho para que você não sofra as consequências aí que às vezes podem ser um pouco drásticas, tá bom? Essa aí é a nossa dica de saúde para o dia de hoje. Um grande abraço e até o próximo.